O que é que um instrumento como esse aqui tem a ver com inteligência artificial? Então nós, nos cadernos anteriores, fizemos um apanhado geral sobre a inteligência artificial do ponto de vista clássico. Agora nós vamos ver a inteligência artificial do ponto de vista da aprendizagem de máquina. Então, a diferença entre a aprendizagem e a aprendizagem de máquina é, obviamente, a existência de um elemento artificial, o computador, que é capaz de aprender. Mas, o que é realmente aprender? E o que é que esse instrumento tem a ver com a aprendizagem? Então é isso que nós vamos ver agora nesse vídeo, que inicia uma nova série dos nossos cadernos de inteligência artificial, desta feita chamado Cadernos de Aprendizagem de Máquina ou Cadernos de Machine Learning. Então sejam bem-vindos à nova fase dos nossos cadernos de inteligência artificial. Grécia, Pitágoras, aquele mesmo que nós conhecemos, o criador do teorema, o famoso teorema da geometria, ele construiu um instrumento chamado de monocórdio, que vocês podem ver aí na figura. Então, basicamente, esse instrumento ele possui uma corda e você pode variar o som que essa corda emite, que é de acordo com a frequência com que a corda vibra, mudando o tamanho da corda. Hoje nós temos aí o nosso instrumento brasileiro, que é o berimbau, que é uma corda só e que funciona dessa forma. Você aumenta o comprimento da corda, você aumenta a frequência, você muda a nota que você está emitindo. Então seja, por exemplo, o violão que nós acabamos de mostrar. Ele possui, o violão clássico possui uma distância de 65 centímetros e 6 cordas aqui. Então cada uma dessas cordas emite uma frequência diferente. É essa sensação que a gente tem no ouvido de ser mais grave ou mais agudo, é a frequência com que essas cordas vibram. Se você reduz o tamanho da corda, você aumenta a frequência. E é para isso que existem esses trastes que você vê aqui do lado direito do violão. Então você tem aqui o braço do violão e os trastes que você, quando pressiona aqui a corda entre dois trastes, você diminui o tamanho útil da corda. Diminuindo o tamanho, você aumenta a frequência. E a frequência, cada nota tem a sua frequência específica. Então se você pegar um afinador desses comuns que tem no Play Store e baixar para o seu celular, você pode medir as frequências que essas cordas emitem e saber se o seu instrumento está afinado ou não. Por exemplo, eu medi no instrumento e eu peguei a quinta corda, que é a corda Lá, e deixei ela mais ou menos afinada. Está afinada, é difícil deixar ela fixa, porque a corda ela é flexível, ela se estende, ela muda a afinação o tempo todo. Então eu deixei o mais afinado possível e medi as frequências que nós estávamos emitindo naquele momento. Então pressionando a corda
e mudando o comprimento dela. Nós pegamos a corda lá e mudamos o comprimento dela para inicialmente ela solta. A corda inicialmente solta, ela mede 65 centímetros de comprimento. E a corda lá, que deveria emitir 110 Hz, que é exatamente a nota Lá2 padronizada, ela emitiu 109,8 Hz. Está quase afinado, né? Se nós diminuirmos o comprimento e apertarmos um pouco à frente aqui no traste, no lugar da nota C, nota Dó, então nós reduzimos o comprimento para 48,6 centímetros e obtemos uma frequência que a nota D, na verdade a nota D, né? Emitimos uma frequência de 146,4 Hz. Vocês podem ver aqui a foto do afinador na hora que a gente emitiu a frequência, que é um pouquinho bem próximo do que se esperava, que era 146,8, que era o padrão da nota Ré3, né? Bom, e se nós reduzirmos mais ainda, quarto tamanho, e pressionarmos ele aqui um pouco mais na frente, nós reduziremos o comprimento para 32 centímetros e obtivemos a frequência de 219 Hz, que é a nota A3, né, 219 Hz. Então, observe que esses 32 aqui é a metade dos 65, né? Então, na verdade, pressionamos foi bem aqui, bem no finzinho, exatamente no ponto onde que o cabo se encontra com o corpo do violão. Então, nós obtivemos essas frequências. Isso aqui foi só a primeira parte, na realidade, o conjunto completo de frequências que nós medimos está aqui. Nós medimos várias distâncias e várias frequências. E construímos esse gráfico aqui, que vocês podem ver. Então, para cada frequência, para cada comprimento, nós temos uma frequência da corda que vai descendendo aí nessa curva, uma curva parecida com uma parábola, né? Bom, em que pese os comprimentos que a gente mediu e os erros dos instrumentos, os erros que eu posso ter cometido com a trena e os erros que o próprio afinador possa ter cometido medindo a frequência, se você multiplicar o comprimento vezes a frequência, você vai ter um valor. E você multiplicar todas elas, você vai ter esses valores muito próximos, o que nos leva a crer, né, que há uma lei dizendo que a frequência vezes o comprimento dá uma constante. Então essa lei foi muitos desses estudos foram feitos pelo Pitágoras. Ele começou a estudar o seu monocórdio. Então nós aprendemos aqui, a partir dos dados, descobrimos uma lei. Descobrir uma lei é aprender. Descobrimos um padrão que se repete. E nós agora podemos prever, por exemplo, se eu diminuir ou aumentar o tamanho das outras cordas, eu posso prever qual vai ser a frequência aproximada que as outras cordas vão emitir. Então isso se chama aprendizagem. Eu descobri um padrão. Nós descobrimos esse padrão aplicando uma coisa chamada regressão. Então realizamos o aprendizado, descobrimos um padrão, uma lei, uma fórmula de prever novos valores. E quando isso é feito por um ser humano, nós simplesmente dizemos que estamos fazendo ciência. Nós estamos aplicando o método científico e descobrindo coisas a partir desse método. Quando isso é feito por um computador, nós dizemos que essa aprendizagem é baseada em máquina, baseada em exemplos. Ou usamos a palavra que está em moda agora, chamada machine learning. Então é isso que nós vamos ver agora em nossos cadernos de machine learning. Nem tudo na natureza está resumido a números, né? Nem tudo pode ser descoberto, trabalhado em termos numéricos. Imagine, por exemplo, que você chegou numa floresta e se encantou com as flores, com a botânica da região. E aí você começou a tentar identificar que flores são essas, né? Ou podem ser também animais. Você começou a rotular, dar nomes para eles, agrupar. Você aprendeu a distinguir uns dos outros. Essa forma de trabalho, ou aprender a distinguir uns dos outros, ou aprender a rotular uns dos outros, é uma atividade que nós chamamos de classificação. Você está classificando indivíduos, objetos. Você está criando classes, né? Então essa atividade é chamada de classificação. Isso também pode ser feito por um algoritmo ou um programa sobre o computador, funcionando no computador.
Então nós podemos ver que a Machine Learning ela tem de cara duas grandes áreas, que é a regressão e a classificação. Então vamos ver mais algumas informações importantes. Vamos ver umas frases aqui. Descartes, né? 1600. Ele dizia que animais não humanos podem ser reduzidos a autômatos, né? São frases antigas, né? Você vê como ele estava bem à frente da sua época. Todo pensamento racional pode ser sistematizado, atribuindo-se a cada conceito um número, Leibniz, né? Se o pensamento racional puder ser transformado em um sistema lógico, pode ser programado. Isso foi mais recentemente o Alan Turing. Tem uma coisa interessante em um livro que até é recomendado para todos os estudantes, todos os candidatos a cientistas no Brasil. É o livro do Prêmio Nobel de Física chamado Feynman. Então Feynman escreveu um livro chamado Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Este livro, Feynman foi muito famoso por ter descoberto alguns princípios que são utilizados em eletrodinâmica e em mecânica quântica. E ele passou um tempo no Brasil e descreve a sua epopeia no Brasil, descobrindo como é que tocava o tamborim e como é que participava de um carnaval. Mas ele observou, fez algumas críticas ao ensino da física no Brasil, porque as pessoas costumavam aprender e decorar, ou então manipular fórmulas, sem entender de fato o que as coisas realmente significavam. Então seria um livro que vale a pena você dar uma lida, porque ele traz muitas coisas interessantes. O Feynman era conhecido por ser um excelente professor e por ser muito didático. E ele tem muitos vídeos dele na internet, vídeos antigos, das aulas dele. Eram verdadeiros shows e era muito famoso por suas aulas. Então fica aí a dica para o Feynman. Bom, então Machine Learning, aprendizagem de máquina, tem a ver com descoberta de padrões, né? Então onde é que a gente vai... O que são padrões? Padrões são diversos tipos. Mas esses padrões nos chegam e nós conseguimos descobrir padrões, né? Construir esses padrões a partir das percepções que nós temos do mundo. Então as percepções que nós recebemos do mundo são as informações processadas e chegadas ao nosso cérebro, né? A grande descoberta dos últimos tempos é que percepções não são absolutas. Ou seja, o nosso cérebro, na atividade de perceber e receber informações do mundo, ele também constrói modelos. Então, o que nós achamos que o mundo é lá fora, ou o que nós achamos que o mundo, como o mundo está lá fora, é o resultado de algumas percepções recebidas do mundo exterior através dos nossos sensores e da construção do modelo interno que nós fazemos do mundo. Então, nós recebemos sons, nós recebemos imagens, né? Nós recebemos temos a sensação tátil, né? Nós percebemos os odores. Então nós temos aqui sons, imagens, tudo isso é recebido do meio exterior e modelado em nosso cérebro. Lá no nosso cérebro, em algum lugar, nossa memória guarda a informação do que a gente recebeu e constrói um modelo do mundo. Então não é somente guardar, mas também construir. A parte mais importante talvez seja a questão da construção. Como é que esse padrão chega e como é que ele é construído no nosso cérebro. Então vamos ver intuitivamente aqui, um bom exemplo que é dado sobre o conceito intuitivo de reconhecimento de padrões, né? Então imagine aqui que você conhece, ou seja, no seu cérebro já tem perfeitamente categorizado o que sejam laranjas e o que sejam maçãs. Então você é deparado com uma nova fruta e você fica procurando. Se você já conhece essas duas, você fica tentando identificar a qual dessas categorias essa nova fruta pertence. Bom, não é fácil. Então você faz uma análise entre a similaridade
o seu cérebro faz análise entre a similaridade desse elemento e desse elemento e descobre que realmente é difícil você classificar essa figura como uma dessas duas. Então seria melhor você construir uma nova categoria, uma nova classe. Então você criou um novo grupo. Agora sim você sabe perfeitamente que essa fruta aqui pertence ao grupo das tangerinas. Então nós temos laranjas, maçãs e tangerinas, que são grupos diferentes, ou classes diferentes, ou categorias diferentes. Então o que o nosso cérebro fez foi uma análise de similaridade. Nós fomos capazes de calcular internamente, na nossa memória, a diferença, ou a dissimilaridade, ou a similaridade entre cada um dos indivíduos que nos foram apresentados com relação aos grupos já existentes que nós conhecemos. A nossa memória já tem guardado o que é uma laranja, o que é uma maçã, e nós fomos capazes de calcular a similaridade entre uma e outras e verificar se essa nova fruta pertence ou não a uma dessas classes. Então isso é um problema clássico de reconhecimento de padrões. O problema clássico de reconhecimento de padrões é composto das classes que existem, dos indivíduos e objetos que pertencem a essa classe, dos atributos que descrevem os objetos, então cada objeto é descrito por atributos, de um mecanismo de memória e de aprendizagem, mecanismo que é capaz de fazer cálculos para verificar a similaridade e a dissimilaridade entre objetos, uma memória para guardar os resultados e guardar também os padrões. E finalmente, em última instância, nós precisamos de algum mecanismo para verificar ou classificar novos objetos a partir dos antigos que já foram classificados ou foram rotulados. Então são os componentes naturais do mecanismo de desenvolvimento de reconhecimento de padrões e, no final das contas também, para avaliar o classificador, ou seja, o nosso sistema de reconhecimento de padrões, nós precisamos de algum tipo de critério. Então tudo isso faz parte do sistema de reconhecimento, desenvolvimento de padrões e que segue aquilo que nós chamamos de aprendizagem. Quando essa aprendizagem é realizada por um computador, então nós estamos diante da aprendizagem artificial, estamos diante da aprendizagem de máquina, estamos diante de machine learning. Bom, uma coisa importante a respeito dos objetos é que os objetos são descritos pelos seus atributos. Por exemplo, uma fruta ela pode ter um atributo chamado formato. Seria oval ou esférico. Uma fruta é fruta cítrica, sim ou não. Uma fruta tem uma cor laranja ou alaranjado. A rugosidade da casca, tudo isso pode ser atributos que descrevem uma fruta. O cheiro também, ativo, fraco, assim por diante. Então, cada objeto que existe na natureza, nós estamos falando de frutas, mas não necessariamente precisa ser frutas e não necessariamente precisa ser um objeto físico, pode ser algo mais abstrato. O importante é que ele seja descrito em termos de atributos. E os atributos são igualmente importantes para definir um objeto. É fácil definir os atributos do objeto, a resposta é nem sempre para ambos os casos. Então, nem sempre é fácil definir os atributos e nem sempre é fácil definir qual a importância de cada um desses atributos. Para isso, nós precisamos de uma coisa chamada transformação de atributos. Para que as máquinas possam manusear objetos através de seus atributos, é necessário que esses atributos sejam expressos em termos de números. Então, o computador seria um grande calculador e tudo que nós podemos representar internamente no computador é representado através de números. Então, dessa forma, os atributos da tangerina, por exemplo, como formato, o tipo de fruta, se é fruta cítrica ou não, a cor, a rugosidade da casca, o cheiro, tudo isso deve ser expresso através de um vetor de atributos, como por exemplo, esse vetor X aqui. O primeiro atributo representando o formato, o segundo, o fato de ser fruta cítrica ou não,
o terceiro a rugosidade, o quarto é a cor, né? Cor, está aqui a 2, é a rugosidade e o cheiro. Então nós temos aqui um atributo, um vetor de atributos mostrando, definido um objeto. Então, para que isso pudesse ser feito, foi necessário fazer algumas convenções. A primeira convenção foi com relação ao formato. Então, nós definimos o formato, que são esféricos, oval, alongado, para 0, 1 ou 2. A seguir, nós fizemos o atributo fotocítrica para não ou sim. Não ou sim é fácil de representar numericamente, você representa a forma binária 0, 1. A seguir, a cor amarelo, vermelho, alaranjado e verde, 0, 1, 2 ou 3. A rugosidade, lisa ou rugosa, 0 ou 1. E o cheiro, não ou sim, também 0 ou 1. Então, uma vez definidos esses objetos em formas numéricas, nós podemos fazer cálculos com esses dados. Isso se chama codificação de atributos. Então, sempre que você for trabalhar com aprendizagem de máquina, quando os dados sobre os quais você vai trabalhar não são naturalmente numéricos, você, via de regra, deve transformá-los em dados numéricos para que você possa manuseá-los. Então, nós temos aqui uma representação numérica do objeto laranja, uma representação numérica do objeto maçã e uma representação numérica do objeto tangerina. E que tipo de cálculo eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, verificar se o objeto tangerina é mais próximo ou se assemelha mais a uma maçã ou a uma laranja. Com isso, eu vou verificar qual a maior similaridade da tangerina com a laranja ou com a maçã. Então, a dissimilaridade, ou seja, a falta de similaridade, pode ser medida através de uma coisa chamada distância. É o conceito de distância que nós estamos acostumados. E aí vem uma nova dica. Machine Learning é também matemática, é geometria, né? Então, nada mais é do que a aplicação das técnicas que nós já conhecemos, da matemática, da geometria, para inferição de informações a respeito de objetos, de padrões. Então, nós dizemos assim, nós podemos calcular a distância entre os dois objetos, as duas frutas. Várias formas de fazer isso. Uma forma pode ser calculada através de uma distância chamada, muitas vezes, de distância city block, quarteirão ou Manhattan, são nomes para a mesma coisa. Essa fórmula da distância é calculada simplesmente pela subtração dos atributos e a soma dos seus módulos. Então, eu tenho um atributo cor da casca, atributo cor da tipo da casca, rugosidade. Então, eu simplesmente pego os valores numéricos, subtraio uma da outra. Aquele que der menor distância, então, é o mais similar. Nós podemos fazer a distância quarteirão, mas nós podemos fazer também a distância euclidiana. Então, a distância euclidiana é a distância onde eu calculo aquela que você já sabe, x1 menos x1 menos y ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, dado que x1, x2, xn são as coordenadas de um ponto, e y2, y1, y2 e os planos são as coordenadas de outro ponto. Vamos ver aqui como é que seria graficamente. Então, quais as distâncias entre o ponto A e o ponto B? O ponto A é um ponto no espaço, tem duas coordenadas, x e y, o ponto B é outro ponto no espaço. Então, você sabe que se você gerar um triângulo aqui, tendo como limites o A e o B, você vai ver que a distância euclidiana será essa distância linha reta do A para o B, que será raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Já a distância quarteirão será a soma desses catetos, 3 e 4. Então, essas duas fórmulas podem ser usadas para calcular a distância. O que você pode ver é que, via de regra, as duas são intercambiáveis. Se A e B têm uma distância euclidiana maior do que C e D, por exemplo, então, via de regra, a distância quarteirão também segue esse princípio. Então, se dois pontos são mais distantes um do outro, com a distância calculada na forma do quarteirão, também, via de regra, essa distância euclidiana pode ser também maior. Isso não ocorre sempre, mas pode acontecer, via de regra acontece. Então, agora é só fazer as contas. Então, eu tenho aqui
o x aqui é a minha laranja, não é isso? 0, 1, 2, 1, 0, vamos ver aqui. 0, 1, 2, 1, 0 é a minha laranja. O y aqui é a minha maçã. E o z é a minha tangerina. Então, se eu calcular a distância entre x e z, pelo método do quarteirão, vai ser 0 menos 0, mais 1 menos 1, mais 2 menos 2, mais 1 menos 1, mais 0 menos 1 dá 1. Se eu usar a distância euclidiana, vai ser 0 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado, aqui, ó, né? Mais 0 menos 1 ao quadrado. A resposta dá 1 e a raiz quadrada disso aqui, a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, não tem problema. Agora, a distância quarteirão entre y e z é 0 menos 0, né? 0 menos 0, esse 0 aqui menos esse aqui. Então, aqui nós temos 0 menos 0. 0 menos 1, 1 menos 2, 0 menos 1 e 0 menos 1. Então, a distância quarteirão vai ser esse 4 aqui. A distância euclidiana entre o y e z vai ser a raiz quadrada de cada um, de 0 menos 0, 0 menos 1, 0 menos 0, 0 menos 1, menos 2, e 1 menos 0, tudo ao quadrado. A raiz quadrada, a soma de tudo dá 4, a raiz quadrada disso dá 2. Então, nós temos aí que a distância, tanto quarteirão quanto euclidiana, da tangerina para a maçã é maior. Então, esses valores são maiores do que a distância, tanto quarteirão quanto euclidiana, da tangerina para a laranja. Então, com isso aqui, nós chegamos a uma coisa importante, que é, você já sabe que a tangerina ela é mais parecida com uma laranja do que com uma maçã. Então, só recapitulando que todos os dados que nós desenvolvemos, isso aconteceu, obviamente, vocês têm uma pegadinha aí, tem sim, porque os atributos foram codificados lá atrás, pelo tipo da casca, pela rugosidade, pelo formato, pelo tipo da fruta, pela cor, pela rugosidade, pelo cheiro, e foram colocados números. Esses conjuntos de números foram criados vetores, e com esses vetores nós calculamos as distâncias, e conseguimos achar que uma tangerina seria mais próxima de uma laranja do que de uma maçã. Isso aqui foi um experimento que nós fizemos agora. Vamos ver aqui algumas ferramentas que nós vamos utilizar nos nossos cadernos. Então, o nome caderno vem exatamente do fato de estarmos utilizando o IPython, né? O Conjupyter Notebook. Então, vamos ver aqui as ferramentas que nós vamos utilizar nessa primeira parte. Então, nós temos aqui o Matplotlib, que vai ser útil para a gente desenhar alguns gráficos no Python, né? Então, nós temos aqui o Matplotlib, que vai nos permitir desenhar certas figuras e gráficos. Nós temos a biblioteca Mat padrão Python, um pacote gráfico chamado NumPy, que nós vamos deixar aqui na descrição um link para o tutorial do NumPy, caso você não saiba exatamente utilizar. O NumPy é um pacote numérico que nos permite fazer cálculos avançados e com alta velocidade. Nós temos um pacote também científico chamado SciPy, que pode nos ajudar em muitas coisas. Aqui é um detalhe sobre o Matplotlib. A gente vai usar o PLT para plotar. Aqui definimos o tamanho das figuras que vamos usar, pode ser feito ou não, e aqui mais os itens que eventualmente sejam necessários. Sempre que possível, nós vamos colocar o código em Python puro, sem necessidade de usar essas bibliotecas, mas usaremos essas bibliotecas, e além disso a sklearn, que não está aqui, mas nós vamos usar para comparar o código que a gente vai fazer com Python puro com o código das bibliotecas que nós podemos utilizar. Então vamos ver aqui, só para a gente não perder o costume, vamos ver aqui o nosso caso das frutas. Então nós temos aqui
uma tabelinha exemplificando, no nosso caso das frutas. Nós temos os atributos, formato, fruta cítrica, cor, rugosidade e cheiro. Temos os valores na forma de texto, esférico, oval, alongado, sim ou não. E é dessa tabelazinha nós construímos o nosso dataset. Então a primeira coisa que nós temos em mente é que a aprendizagem de máquina ela é a aprendizagem baseada em exemplos. Ou seja, nós temos que ter exemplos. E os exemplos, um conjunto de exemplos na forma de uma tabela, é chamada de dataset, ou seja, conjunto de dados. Então a primeira definição relativa à nossa área de Machine Learning é a definição de dataset. Dataset é uma matriz. Então nós temos aqui um dataset, que nós vamos chamar de dados brutos, onde temos, em cada linha do dataset, é a definição de um objeto, os atributos de um objeto. Então nós temos, por exemplo, dados brutos vai ser composto de, a primeira linha da tabela, esférico, sim, alaranjado, rugosa, não e laranja. Então o que são isso aqui? Formato, esférico. Fruta cítrica, sim. Cor, alaranjado. Rugosa é a rugosidade. Cheiro, não. E no último atributo, nós podemos dizer assim, não é atributo, é a classe a qual pertence o objeto. Então um objeto que é esférico, sim, alaranjado, rugosa e não pertence à classe laranja. Então da mesma forma, nós temos aqui um objeto que é esférico em formato. Não é fruta cítrica, é cor vermelha, é lisa e não tem cheiro, é classificado como objeto maçã. Então esse último item aqui é o rótulo ou o nome da classe, o rótulo da classe. Então nós temos aqui o último elemento, que é esférico, sim, alaranjado, rugosa e sim, e a classe é tangerina. Você poderia separar isso em duas matrizes. Você podia deixar uma matriz só com os atributos e outra matriz somente com as classes. Não tem problema nenhum. Fique ao seu critério fazer isso. Bom, a primeira coisa que nós fazemos e que nós fizemos lá nos slides foi calcular, codificar os atributos. Então nós vamos atribuir, e nós chamamos aqui de rótulos, na realidade nós vamos codificar o alaranjado, o esférico, o vermelho, vamos transformar tudo isso aqui em números. Aqui a técnica que nós vamos utilizar é chamada de Label Encoder, que é transformar simplesmente textos em números. Nós podemos fazer qualquer coisa, como por exemplo, pesquisar numa tabela, né? Então nós temos aqui valores possíveis. Valores possíveis e valor atual. Então imagine que eu forneça para essa função aqui, então nós temos a primeira função codificar, eu forneço para essa função codificar quais são todos os valores possíveis e forneço qual é o valor atual da coisa que eu quero codificar. E ele vai me dizer simplesmente qual é a posição do valor atual em relação aos valores possíveis. Ele ordena, cria um conjunto, ou seja, ele vai ser com valores únicos. Depois ele transforma tudo isso numa lista e procura nessa lista qual é a posição do valor atual e retorna esse número. Então dessa forma eu consigo encontrar um valor numérico que é equivalente ao valor da posição daquele valor texto na lista. E isso me dá uma certa sensação de ordenamento. Então eu posso utilizar isso em alguns casos para ordenamento. Então vamos rodar aqui a nossa função. Então imagine que eu queira codificar a palavra sim dentro de uma lista de valores possíveis, sim e não. Então eu vou simplesmente rodar sim dentro do sim e não, e ele vai me dar o valor 0. Agora, se eu quisesse colocar o não aqui embaixo, pronto. Codificar o não dentro do sim e não, então vamos ver que vai me dar o valor 1. Então ele vai me dar sempre 0 para sim ou 1 para não. Eu poderia ter invertido essa história, ter colocado 1 para sim e o 0 para não, conforme eu quisesse. Então eu poderia ter modificado isso aqui para que acontecesse, no caso do sim ou não, acontecesse 1 e 0. Mas isso é arbitrário, você escolhe como você quer fazer. Vamos codificar aqui o esférico, né, para esférico, oval e alongado, por exemplo. Então eu tenho aqui os valores possíveis, são esférico, oval e alongado.
e eu vou calcular que é esférico, qual vai ser o esférico em relação a isso aí. Então, ele me deu o valor 0 para esférico. Qual seria o valor para oval? Seria 1 para oval. Está aqui. Se eu botasse aqui alongado, né, qual seria o valor? Opa. Seria 2. Então, essa é uma das milhares de formas diferentes de você codificar esses valores. Existem outras, mas nós vamos ver na medida que o curso for passando, nós vemos alguma outra coisa. Agora nós vamos criar uma função, ou criando, já está criada aqui, uma função para definir os domínios de cada um dos atributos. Então nós pegamos aquela tabela lá e verificamos quais são os valores presentes em cada um dos atributos. No nosso dataset, vamos ver aqui. Nosso dataset, que chamamos aqui de dados brutos, ela possui esses valores: esférico, sim, alaranjado, rugoso, não, para a primeira linha, para a segunda e para a terceira. Então nós temos que saber qual é o domínio, a partir de um dataset, qual é o domínio para, por exemplo, o atributo. Quais são os valores possíveis para formato, por exemplo? Ou quais são os valores possíveis para fruta cítrica? Então, quais são os valores possíveis para cor? Então, a gente tem que pesquisar aqui na tabela. Por exemplo, para o formato, pode ser esférico. Pode ser um caso de esférico, outro caso de esférico, outro caso de esférico. Para a fruta cítrica, para esses casos assim, não. Então, existem domínios que são extraídos do próprio dataset. Então, nós vamos calcular qual é esse domínio. Para fazer isso, a gente simplesmente faz a transposta dessa matriz aqui, dessa lista, e de tal forma que os elementos das linhas resultantes sejam únicos. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, essa função cria domínios. Ela vai pegar o comprimento do dataset, menos 1 vai ser o n, e o m vai ser o próprio comprimento do dataset, menos 1 porque nós temos os rótulos. Então, nós criamos aqui um pequeno laço que vai acrescentar a uma variável chamada domínios uma lista com os valores de cada um dos atributos possíveis para cada um dos valores possíveis para cada um dos atributos. Então, nós vamos executar aqui rapidinho só para mostrar. Isso aqui não tem muita importância para entender agora. O importante é que o resultado dessa função faltou aqui definir dados brutos, faltou rodar isso aqui. Executamos, agora sim. Pronto. Então, o importante é o resultado, que o primeiro atributo tem domínio alaranjado vermelho, o segundo atributo tem domínio esférico, né, somente, o terceiro atributo tem liso rugosa, o quarto atributo tem não em si. Então, essa função é uma função simples e útil que você pode fazer para definir, a partir de um dataset dado, né, alguém te forneceu esse dataset, quais são os valores dos atributos que estão presentes, quais são os possíveis valores para cada um dos atributos que estão presentes nesse dataset. Então, você pode extrair do próprio dataset. Muitas vezes não é necessário. Então, é apenas uma ilustração essa função aqui é apenas uma função útil caso você necessite, sinta essa necessidade, mas nem sempre ela realmente é necessária. Então nós temos aqui os domínios possíveis daquele dataset que nos foi fornecido. Vamos executar todo mundo lá para cima para evitar problemas aqui. Então, criamos os domínios. Bom, agora nós podemos localizar o valor alaranjado, se existe em alguns dos domínios. É uma função também útil que pode ser feita, né, para você localizar onde está um valor específico, um atributo. Então, se o atributo alaranjado, por exemplo, quer saber onde é que está esse atributo dentro dos domínios. Então, ele vai me dizer qual é a lista na qual o atributo alaranjado aparece. Basicamente isso. Essa função faz isso. E ela me dá aqui, que é na lista dos alaranjados e vermelho, que é exatamente a primeira lista aqui.
também outra função útil que você pode fazer. Finalmente, nós temos a função que transforma o dataset de texto para numérico. Então essa função, transformação do dataset, que nós fizemos aqui, ela vai pegar cada um dos elementos, em cada uma das linhas ele vai pegar o atributo que está lá, vai localizá-lo, localizar esse atributo e vai codificar esse atributo no valor numérico. Então foi para isso que nós fizemos aquelas duas funções. Primeiro, localizamos o atributo. Segundo, quando nós codificamos ele em numérico. E aí nós temos o dataset numeralizado. Então nós transformamos aquele dataset, que era rugosa, cheiro, sim ou não, tudo isso em números. Somente a classe que permaneceu como string. O restante virou tudo número. E é assim que os classificadores, os softwares de classificação funcionam. Eles funcionam sempre com os valores numeralizados. Então lembremos aqui os dados brutos, está aqui, ó. São esses os dados brutos e são esses mesmos dados transformados em numéricos ou numeralizados. Bom, então nós temos aqui o nosso dataset pronto para ser utilizado, né? Nós queremos saber se qual desses itens, qual dessas linhas, qual desses objetos parece mais com um terceiro objeto dado, né? Então primeiro temos que implementar a função distância euclidiana, ou distância quarteirão, como queira, né? Então a distância euclidiana entre A e B, você pega cada um dos valores de A e B e calcula a soma deles ao quadrado, depois tira a raiz quadrada. Então está aqui uma funçãozinha pequenininha que vai pegar IJ, e aí eu estou supondo que você tem conhecimento de Python para entender o que é a função zip. Então o zip A e B ele pega e faz um laço em cima dos dados, primeiro dado de A, primeiro dado de B, segundo dado de A, segundo de B, assim por diante. Calcula a diferença entre o I e o J, I e J variando em A e B, o I vai ser o primeiro do A, o J o primeiro do B e assim por diante. I menos J ao quadrado, guarda tudo em D, depois tira a raiz quadrada dele. É assim que calcula a distância euclidiana fácil. Então eu posso calcular a distância euclidiana entre uma laranja e uma maçã, 1.7. Eu posso calcular a distância euclidiana entre uma laranja e a tangerina, e posso calcular a distância euclidiana entre uma maçã e uma tangerina. Observe que então entre a laranja e a maçã deu 1.7, entre a laranja e a tangerina deu 1.0, e entre a maçã e a tangerina deu 2.0. Então aqui está colocado em Python aquilo que nós falamos lá nos slides. Eu vou precisar implementar todas as funções quando eu vou fazer um trabalho profissional? Não necessariamente. Os pacotes de software que existem no mercado fazem isso para a gente. Então vamos só ilustrar aqui um exemplo de um pacote chamado scikit-learn, ou simplesmente sklearn. O scikit-learn do Python ele já permite que você faça isso automaticamente, como todos os outros pacotes de machine learning. Para isso a gente simplesmente importa as bibliotecas que a gente vai precisar. Uma das importantes é o preprocessing, e utilizamos na medida que for necessário. Então nós vamos fazer o chamado label encoder. O que é o label encoder? O label encoder é exatamente você transformar os valores textos em valores numéricos, que é isso que nós fizemos agora. Isso que nós fizemos agora há pouco é chamado de label encoder. Então nós vamos pegar a função preprocessing do pacote preprocessing do sklearn, e vamos pegar a função label encoding e vamos simplesmente fazer a codificação dos valores que nós tínhamos, por exemplo, para as frutas, né, no caso do esférico, oval e alongado. Então quando eu faço o le.fit, primeiro eu instancio o label encoder de le, depois eu associo a ele os valores que eu quero codificar. Pronto, então o meu label encoder está aqui executado. E aí, se eu quiser saber quais são as classes possíveis, eu digito list, transformo em list um le.classes, com underline aqui. Ele vai me dizer quais são os valores, que são exatamente esférico, alongado e alongado. Se eu quiser saber quais são os números correspondentes que ele cria para mim, então eu uso o le.transform.
Então, o transform aí me dá os números, tá aí, me dá uma matriz NumPy. Então, é importante talvez que você faça aquele tutorial NumPy aqui no meu canal. Eu tenho um tutorial rápido com o NumPy que você pode fazer rapidamente, ou qualquer outro tutorial sobre o NumPy. Então, o NumPy te dá uma matriz, equivalente a uma lista do Python, com os valores 2 para oval também é 2, e o esférico é 1. Então, se eu mudar aqui, né, para alongado, por exemplo, né, vamos colocar aqui no lugar do oval, vamos ver aqui o que vai dar. Então pronto, agora o alongado virou o 0. Observe que o alongado é 0 porque é o primeiro elemento, o esférico é o segundo elemento, e o oval ficou 1. Na realidade, por que o esférico virou 1? Exatamente, ele fez aquela mesma coisa que nós fizemos no começo. Ele colocou em ordem alfabética. Então o A vira 1, o alongado vira 0, desculpe, o alongado vira 0, o primeiro 0. O esférico vira o 1, né? O esférico que está aqui vira o 1, que é o segundo, e o oval, que começa com O, vira o 2, que é o terceiro. Então ele fez a mesma coisa. Essa função aqui, ele ponto transform, implementou, fez a mesma coisa que nós fizemos aqui antes. Nós fizemos direto no Python. Então, o label encoder serve para isso aí. Então, pronto. Se você quiser usar a biblioteca do Python para o label encoder, você pode. Senão, se você quiser implementar você mesmo, está aqui a implementação. Aí você pode dizer assim, não, mas é sempre bom usar a biblioteca. E eu digo que não. Às vezes a biblioteca faz o que você não quer. Às vezes a biblioteca é pior do que a sua implementação. Então, se você quiser usar a biblioteca, use. Se não, pode ser que a sua implementação faça melhor ou não do que a sua implementação. Problema com o label encoder. O problema com o label encoder, um dos problemas que você pode ter com o label encoder é que ele te dá a sensação de ordem, né? Ele pode te dizer, por exemplo, que o esférico ele é menor do que o alongado, do que o oval. Se você fizer esse teste, você vai ver que o esférico, ao ser transferido para 1 e o oval para 2, o esférico passa a ser menor do que o alongado. Uma relação que na prática não existe. Não existe essa relação de menor ou maior entre esférico e alongado. Mas que se você transformar isso para números usando o label encoder, você vai usar essa relação implicitamente. Então, para evitar que isso aconteça, você pode utilizar outra estratégia que não seja simplesmente o label encoder. Aqui nós temos uma função que simplesmente faz a transposição dos dados. Então vamos pegar aqui uma matriz que cria a transposta. Isso qualquer programador deve ser capaz de fazer. Pega os dados brutos e faz a transposição de forma que as classes apareçam embaixo. Isso vai ser útil para a gente mais na frente. Então, isso aqui, novos rótulos significa simplesmente fazer um conjunto com novos rótulos caso seja necessário. E vamos então para uma solução possível para a questão do label encoder. Uma forma de você evitar o label encoding é fazer o que chama de one hot encoding. Aqui tem uma implementação do zero aqui, né? Mas existe uma função já pronta no sklearn para isso. Qual é a questão? A questão é que você, quando encontra atributos diferentes para valores tipo rótulo, então vamos supor que você encontra aqui o formato pode ser esférico, alongado ou oval. Então você simplesmente cria novas colunas na sua tabela
para cada um dos valores que você encontra nos atributos. Então você expande a sua tabela de tal forma que agora você tem uma tabela bem maior. Então como é que é isso? Você tinha antes o esférico, que podia ser, aliás, o formato que podia ser esférico, alongado ou oval. Então agora você cria uma coluna para formato esférico, uma coluna para formato alongado e uma coluna para formato oval. E aí essa coluna, se ele tiver esférico, você vai ter o valor 1. Se ele não tiver esférico, ele vai ter o valor 2. Vamos ver aqui como é que ficaria essa tabela depois do on-hot encoding. Então vamos fixar nossa mente aqui. As colunas antes, se você lembra, era somente o formato, fruta cítrica, a cor, a rugosidade e o cheiro. Para o formato, nós teríamos esférico, oval ou alongado. Mas pelo domínio, pelos dados, só apareceram valores lá do tipo esférico. Ou seja, todos os que tinham lá ou eram esféricos ou não. Então nós criamos o algoritmo que foi implementado aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas não é complicado, você pode fazer aí como exercício. Então o algoritmo diz o seguinte, olha, tem um valor esférico no domínio. Então ele criou uma tabela com a primeira coluna é esférico. A segunda coluna continua, ao invés de ele colocar um formato, ele colocou simplesmente esférico. É esférico e a resposta é sim ou não. No caso aqui todos são, então é 1. A segunda coluna é a fruta cítrica. Continua, não tem valores que não sejam sim ou não, então é somente 1 e 0, então continua 1 e 0. As cores podiam ser vermelho ou alaranjado. Então só tinha essas duas cores disponíveis, então ele criou uma coluna para vermelho e uma coluna para alaranjado. E a seguir a casca podia ser lisa ou rugosa, então ele criou uma coluna para casca lisa e uma coluna para casca rugosa e a coluna cheiro continuou. Então ao invés de termos 5 colunas, nós passamos a ter 7 colunas, onde os valores de algumas colunas viraram outras colunas. Então houve uma expansão da tabela, houve uma expansão da tabela, e o nosso do dataset agora tem 7 colunas, que são essas aqui. E para cada um desses valores, o esférico. É esférico ou não é esférico? É 0 ou 1. É vermelho ou não é vermelho? É 0 ou 1. Então nós expandimos a tabela para que todos os valores em forma textual fossem transformados em valores binários e entrassem em uma coluna. Então é assim que funciona esse sistema de codificação das variáveis texto, transformando-as em variáveis binárias, numéricas binárias. Então nós temos aqui, só para ilustrar de novo, os dados brutos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que rodar tudo para cima, porque senão vai dar problema. Pronto, agora sim. Pronto, está aqui. Nós temos as nossas colunas. Os dados brutos continuam do jeito que estavam. Mas esse novo dataset agora, o dataset é aquele que é antigo, mas com o novo on-hot encoding nós temos uma nova configuração do nosso dataset. Bom, aí você diz assim, eu preciso implementar essa função? Vou precisar implementar essa função? Não necessariamente. Na realidade não precisa. Você tem isso já pronto no sklearn. Então o pacote sklearn tem uma função chamada on-hot encoder. Só que ele vai pegar, vai criar, primeiro você cria um objeto da classe on-hot encoder. Depois você faz o fit com os dados que você tem, que são exatamente o seu novo dataset. Seu dataset, que é o dataset original, nós estamos refazendo aqui. Bom, então com isso aqui, eu tenho uma nova matriz. Ao invés de ele criar 7 colunas que nós criamos, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. 9 colunas aqui. Então ele aumentou ainda mais as colunas. Ele pegou cada uma das matrizes, cada um dos valores possíveis e colocou uns e zeros. Então ele não fez do jeito que nós gostaríamos que ele fizesse. Nem sempre ele faz do jeito que nós gostaríamos que ele fizesse. E isso pode ser problemático. Imagine que isso aí seja um dataset com
100 colunas, aí você pode ter para cada 100 colunas, 100 valores, você acaba numa tabela com 10 mil. Fácil você chega a uma tabela com 10 mil colunas. E aí você, fácil chega a um problema intratável. Fácil você chega a uma situação em que você não consegue mais processar os seus dados. Então, o One-Hot Encoding ele é altamente desaconselhável do ponto de vista computacional. Ele explode o tamanho das suas tabelas. Existe uma biblioteca chamada Pandas, também é usada no DataCite, aconselho quem quiser dar uma olhada, muito usado em Data Science, o Pandas. Então, aqui só um exemplo, importe o Pandas ASPD, né? E aí vamos criar um data frame a partir dos dados brutos. Vamos criar aqui. O Pandas ele tem a vantagem de formatar os dados do jeito que a gente quer. Então vamos botar aqui os dados. Tá aqui, formata a tabelinha de uma expressão agradável de ver no seu notebook. E ele tem uma função também para One-Hot Encoding, chamada getDummies. Então ele, executando aqui o getDummies, sobre o dataset que nós criamos, aqui, nós vamos ter essa tabela nova. Então ele criou, o que foi que ele fez, o Pandas? Ele pegou o formato esférico e criou uma coluna para formato esférico. Antes era formato que podia ser esférico ou não. Ele botou para formato esférico, 1 ou 0, todo mundo é 1. Ele criou para fruta cítrica, não, 0, 1 ou 0, que não é fruta cítrica. Ele criou um para fruta cítrica sim, 1 ou 0, 1. Criou um para cor alaranjado, cor vermelho, rugosidade lisa, rugosidade rugosa, ou seja, rugosidade lisa e rugosidade rugosa, cheiro não, cheiro sim. Quantas colunas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Criou também um excesso de colunas. Então qual é realmente o problema com o One-Hot Encoder? É o excesso de colunas que ele cria a partir do nosso dataset. Então dá para ver que nem sempre usar bibliotecas prontas dos pacotes de Data Science que tem por aí é mais eficiente do que implementar na mão. Mas para implementar na mão é preciso que você saiba fazer. Cada uma dessas colunas do dataset ela representa obviamente um atributo, e esse atributo pode estar com valores numéricos quaisquer, principalmente se você usou o Label Encoder. Se você usou o Label Encoder, você pode ter valores 1, 2, 3 para esféricos, 4, pode ter valores aqui. Você pode ter atributos em escalas diferentes, é isso que eu estou querendo dizer no final das contas. Então, atributos em escalas diferentes complicam as suas fórmulas de cálculo de distância euclidiana. Então, pode ser que um atributo pese muito para o cálculo da distância e outro atributo pese pouco. Então, para evitar que os atributos pesem diferentemente no cálculo das distâncias, você faz uma coisa chamada normalização. Então, normalmente, quando você pega a sua matriz de valores numéricos, por exemplo, imagine uma matriz aleatória aqui qualquer. Vou pegar aqui esse np.random aqui do NumPy, ele calcula uma matriz aleatória, números aleatórios de 3x3. Está aqui o resultado. Essa matriz aqui, cada vez que eu fizer isso aqui, ele vai me dar um valor diferente. Né? Então está aqui a minha matriz. Supondo que cada um esteja numa escala diferente. E é interessante então que eles estejam numa escala de forma que eles possam ser comparados. Então para isso eu vou transformar cada uma dessas escalas num valor entre 0 e 1. Então se for, vamos supor que aqui seja valores na ordem de milhões, aqui valores na ordem de dezenas, na ordem de centenas. Então isso complica tudo. Então para isso eu posso fazer uma função normalizar, que usa aquela forma que nós já conhecemos da normalização, né? Que é exatamente o valor menos o mínimo dividido. Está aqui a formulazinha da normalização. Né? E essa formulazinha eu vou aplicar todos os valores para que todos eles fiquem na mesma escala. E aí ao normalizar a matriz, eu consigo colocar todos os valores na mesma escala e eu posso calcular a minha distância euclidiana tranquilamente, sabendo que aquilo ali, todos os valores estão mais ou menos na mesma escala. Então é importante, eu fiz várias implementações aqui da normalização, que eu não vou discutir, mas além de ter implementado valores diferenciados para a normalização, o sklearn também me dá uma função de normalização chamada min-max scalar. Então você pode implementar a sua própria função ou você pode usar os pacotes das bibliotecas por aí. Então o que nós descobrimos aqui é como transformar um dataset textual em um dataset numérico, depois aplicar aquelas fórmulas que nós vimos
de conversão dos textos para numéricos, em seguida normalização. E no final das contas, no final de todo esse processo, a gente tem um dataset numérico normalizado, para que a gente possa utilizar nos algoritmos que vão vir agora por diante. Isso aqui foi só uma introdução, e a gente espera que muitos desses detalhes vão se tornando bem mais claros e bem mais interessantes à medida que formos avançando no curso. É isso aí.